Brasileirão está na 31ª rodada e ainda tem gente que trata o Botafogo como zebra. O Campeonato Brasileiro já está na reta final, o Botafogo é líder com 59 pontos, 6 a mais que o Palmeiras, que é o vice-líder, e o Botafogo ainda tem um jogo a menos. A campanha de primeiro turno do Botafogo foi uma campanha muito parecida com a campanha do Corinthians em 2017. O Botafogo teve 82,5% de aproveitamento. E foi essa campanha que colocou o Botafogo na situação que ele está hoje. Quando esse Campeonato Brasileiro começou, era bem difícil alguém apostar no Botafogo como um dos favoritos. E é claro que isso não está errado. No campeonato que a gente tem times como Flamengo, como Palmeiras, que são times que investem muito em elenco, e que foram times muito regulares nas últimas temporadas, sempre brigando no topo do Brasileirão, sempre disputando na Libertadores. Palmeiras, inclusive, foi a 4 semifinais de Libertadores seguidas, ganhou 2. É mais do que normal que a gente aponte esses times como favoritos. Além disso, o Botafogo fez um campeonato carioca muito ruim, que fez com que a expectativa que a gente tivesse para o Botafogo no Campeonato Brasileiro fosse de um time que vai vir mais para participar. Talvez não um time para brigar contra o rebaixamento, mas com certeza não era o time que a gente imaginava que estaria liderando o Campeonato Brasileiro na 11ª rodada. E apesar disso, superando a minha expectativa e talvez a da maioria das pessoas, o Botafogo fez um ótimo começo de Campeonato Brasileiro, foi construindo uma campanha jogo a jogo, ganhou do Flamengo, ganhou do Palmeiras e acumulou bons resultados. E desde o começo desse campeonato, desde o começo da campanha do Botafogo, a gente ouve comentários do tipo: daqui a pouco o Botafogo vai cair, ou daqui a pouco começa a perder desempenho e o Botafogo vai voltar lá para o lugar onde a gente espera que ele esteja, ou não acredito que o Botafogo vai conseguir manter essa campanha há muito tempo, daqui a pouco o Flamengo, o Grêmio, Palmeiras vão alcançar o Botafogo e as coisas vão voltar ao normal. E no começo do campeonato até dava para entender. O Botafogo fez esse campeonato carioca muito ruim, ficou em 11º no Campeonato Brasileiro do ano passado, não era um time que dava essa perspectiva de um time que fosse dominar o primeiro turno, dava para entender. O que não faz muito sentido para mim é na 31ª rodada do campeonato, com o Botafogo tendo feito o primeiro turno que fez, algumas pessoas tratarem a campanha do Botafogo como se fosse zebra. Toda vez que o Botafogo joga, se ele não ganha, começa de novo um discurso tentando descredibilizar a campanha que o Botafogo já fez e criar uma ilusão como se o Botafogo fosse um time frágil, correndo perigo, e que os outros times, Palmeiras e Flamengo principalmente, são muito mais fortes que o Botafogo e o título do Botafogo está sempre correndo risco. O Botafogo passou por troca de técnico, o Luiz Castro saiu, veio o Bruno Lage e o time piorou bastante. Agora veio o Lúcio Flávio e está tentando corrigir as coisas. Teve uma perda de desempenho? Teve, isso acontece. Mas a gente não pode esquecer que o Flamengo também oscilou e trocou de técnico. O Palmeiras ficou recentemente 5 jogos sem vencer com o Abel Ferreira. E isso é normal. Todos os times vão oscilar, não só o Botafogo. É o que aconteceu agora recentemente. O Bragantino e o Flamengo tinham a chance de diminuir um pouco essa distância que o Botafogo abriu e nenhum dos dois venceu. Isso é normal, isso vai acontecer com qualquer time durante o campeonato. Mas quando acontece com o Botafogo, a mídia trata como se fosse algo fora do comum. Mas não é. Tem gente associando essa oscilação do Botafogo à pressão psicológica que o time pode estar sofrendo porque o Botafogo não ganha desde 1995 o Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, a gente precisa separar a instituição do time do Botafogo de 2023. O Botafogo instituição, o Botafogo clube, não ganha desde 95. O time que entra em campo em 2023 não tem nada a ver com o time de 95. Ele representa a instituição Botafogo, ele representa a torcida, mas a pressão de estar 28 anos sem ganhar o título não cai exatamente em cima deles. Para mim, na verdade, essa questão dos 28 anos sem ganhar o título só faz com que a campanha que está sendo construída em 2023 seja muito maior e muito mais importante. Com a efetivação do Lúcio Flávio, o Botafogo já deu uma melhorada. A gente viu o Botafogo jogar contra o Cuiabá, ser muito superior, perdeu muito por conta da partida que o Walter fez, não ficou com os 3 pontos, mas se a gente for falar de números, o cenário ainda é muito favorável para o Botafogo. Vai pegar o Palmeiras no próximo jogo, é um jogo para mim pau a pau. Se o Botafogo perder, e isso pode realmente acontecer, o Botafogo continua aí com um jogo a menos. E eu disse nos vídeos anteriores aí que para mim o Botafogo vai ser campeão em 2023, e eu não mudo a minha opinião não. Eu não sou botafoguense, eu já disse nos outros vídeos aqui que eu torço pro Fluminense, eu sou tricolor, mas eu vou ficar muito feliz se o Botafogo for campeão esse ano. Fico feliz pelos botafoguenses aí que estão esperando há tanto tempo esse título. Teve uma campanha merecida, para mim foi o melhor time do campeonato.
É claro que teve uma série de fatores aí que contribuíram, mas isso não tira o mérito do Botafogo. E o Botafogo aproveitou e fez a parte dele. E para mim é muito merecedor do título, que eu acho que brevemente aí o torcedor botafoguense vai estar comemorando. Bom, era isso que eu tinha para falar. Foi isso que eu tenho visto aí nos programas esportivos ultimamente. O que eu acho às vezes que é bastante complicado, às vezes um pouco absurdo a maneira como eles tratam aí o Botafogo e outros times aí também, como o próprio Fluminense. Mas é isso. Se você concorda, se não concorda, deixa aqui seu comentário, deixa seu like, se inscreve no canal se você puder. Obrigado aí mais uma vez por ter assistido o vídeo até o final. Valeu!